Olá, meu nome é Antônio Suxberger, estamos aqui para tratar dos tópicos avançados de metodologia jurídica para as teses de doutorado do programa em Direito e hoje a minha pretensão é discutir com vocês políticas públicas na delimitação temática das teses de doutorado. Vamos fazer uma segunda parte dessa abordagem para poder destacar a importância que o doutorando elabore nos seus trabalhos de investigação o situar do seu problema de tese dentro do que ele representa no ciclo das políticas públicas e, sobretudo, na sua produção vinculada, as mais das vezes, numa compreensão analítica ou avaliativa das políticas públicas. O ciclo das políticas públicas, que é algo bem desenvolvido na literatura das políticas públicas desde a década de 50 do século passado, ela nada mais compreende do que a seleção das questões públicas que tramitam ou estão existentes em determinado contexto, e a partir do momento em que uma delas é pensada ou selecionada por um conjunto ou razões políticas, enfim, se ganha a dimensão de um problema público a merecer a atenção estatal, e a partir disso daí nós temos aquilo que nós chamamos de formulação da agenda, ou, utilizando a expressão norte-americana, o agenda setting, ou seja, a formulação de uma priorização de uma questão pública a ser tratado como um problema público e, portanto, merecedor de respostas e alternativas do Estado. Esse agenda setting, a partir da sua delimitação, atrai uma série de alternativas para o enfrentamento do problema. A eleição dessas alternativas é feita então pelo gestor e a partir disso elas são implementadas. Essa implementação das políticas enseja processos avaliativos e analíticos que ora, por exemplo, são exercitados seja por órgãos de controle ou até mesmo pelo próprio Poder Judiciário quando essas políticas públicas são objeto de questionamento perante a máquina judicial e, por fim, esse ciclo se retroalimenta a partir da leitura dessas análises ou mesmo avaliações das políticas públicas para as novas questões públicas e, enfim, seleção de novos problemas e por aí vai. Essa preocupação, ela guarda uma preocupação, essa análise guarda uma preocupação propositiva. Se toda tese de doutorado tem uma razão de ser propositiva, ou seja, apresentar algo novo, é interessante e muito útil que esses trabalhos tragam algum tipo de contribuição, seja na seleção do agenda setting, ou seja, das questões públicas que são ali colocadas, a tese de doutorado determina ou destaca que determinada temática ganhe mais visibilidade, seja na própria elaboração de alternativas para o enfrentamento do problema, ou na crítica da adoção dessa ou daquela proposta de solução para a abordagem do problema. Então, vejam vocês que, visto de uma maneira distinta, toda tese de doutorado problematiza de alguma, em maior ou menor medida, uma influência ou algum tipo de incidência dentro do ciclo da política pública. É justamente dentro dessa perspectiva que é importante destacar que essas ações de políticas públicas, elas podem se situar, seja num plano macro-institucional, que são as grandes temáticas de grandes políticas, decisões políticas fundamentais e de planejamento de longo prazo, o plano meso-institucional, que é a chamada média política, que trata exatamente dos chamados arranjos institucionais, que nada mais são os arranjos institucionais do que a maneira pela qual o Estado exterioriza ações públicas no enfrentamento desses problemas públicos. E a institucionalização jurídica. O plano microinstitucional, que é o chamado pequena política, ela trata dos processos jurídicos que levam à formação e ao desenvolvimento das políticas públicas. Portanto, problematiza a decisão, as iniciativas legislativas, a maneira pela qual são construídas as decisões judiciais e o papel desses atores acaba se destacando sobremaneira na abordagem dos problemas públicos de uma maneira geral. Dito isso, a modelagem institucional das políticas públicas, ela guarda uma proximidade com o chamado policy design. O que é isso? É a valorização da atividade de criação do direito ou mesmo planejamento a partir do direito. Eu faço aqui esse aclaramento das categorias operacionais das políticas públicas, mas a minha preocupação, quando você estiver pensando a sua tese de doutorado à luz disso, é tentar visualizar que, de alguma maneira, em maior ou menor medida, o seu problema de tese trata exatamente do policy design.
Quando você faz análises, por exemplo, da maneira como as instituições, de uma maneira geral, levam o tema, ou mesmo abordagens mais filosóficas ou de discussão sobre o papel do direito na abordagem de determinado tema, o que nós estamos fazendo, repito, em maior ou menor medida, é uma valorização da própria atividade criativa que o direito exercita quando nós estamos visualizando problemas públicos. No plano micro, o papel do direito tem uma preocupação de elemento, e aí o destaque aqui são para as fases de produção e implementação da ação governamental. No plano meso, que diz respeito aos atores, e aí vem aqui a minha advertência, toda tese de doutorado que problematiza instituições e atores políticos de uma maneira geral são teses de doutorado pensadas num plano de arranjos institucionais. Bom, essa preocupação, ela guarda a atenção necessária quando nós trabalhamos, seja nas medidas de articulação, de atividade planejadora, de mecanismos de participação do Estado, novamente aqui todas as teses que problematizam o caráter democrático e a sua relação com o direito, e a discussão que hoje já não mais se permite ser delimitada ao que seja o papel do Estado. Hoje nós já não discutimos o que ou o se da atuação estatal. Hoje discutimos o modo como essa atuação deve se colocar, porque, repito, trata-se aqui de uma discussão que leva em consideração o estado de evolução do próprio Estado de uma maneira geral. Falamos, portanto, de políticas públicas que vão problematizar desde o funcionamento do governo, tal como eu coloquei aí no slide, mas que pode ser de uma maneira geral, o funcionamento do Estado de um modo geral, essa atuação política que se expressa por meio dessa modelagem jurídico-institucional e, por fim, essa formação desses arranjos ou da exteriorização da ação pública. Em maior ou menor medida, volto a dizer, toda tese de doutorado leva em consideração que sejam esses arranjos institucionais. Trata-se muito mais de adequar algum tipo de nomenclatura ou categorização desses sentidos e definições do que efetivamente mudar os recortes temáticos das teses de doutorado. Um ponto aqui merece destaque. Quando falamos desses arranjos institucionais, estamos problematizando o campo daquilo chamado de tecnologia jurídica. Esse ponto aqui é relevante. As teses de doutorado, elas variam desde abordagens que são mais abstratas das categorias que ela desenvolve, ou mesmo temáticas que guardam um sentido mais prático do enfrentamento dos problemas. Se isso é verdadeiro, é importante destacar aqui uma contribuição que um filósofo do direito espanhol chamado Albert Calsamilla Blancafort, ele diz que a dogmática jurídica se manifesta em pelo menos 3 níveis ou 3 estilos. Num nível mais abstrato, como ciência pura, onde nós encontraremos aí grandes discussões sobre o papel do direito, sua relação com a justiça, os debates entre direito e democracia de uma maneira geral, até mesmo uma questão especificamente que diga respeito a um plano mais prático, que é o plano da técnica jurídica, ou seja, aquelas projeções específicas e práticas que determinado tema tenha. As teses de doutorado, em maior ou menor medida, se situam no campo acima ou no campo abaixo, mas invariavelmente vão problematizar a temática da tecnologia jurídica. Todas as investigações doutorais, elas passam necessariamente pela problematização dos atores que exteriorizam ações do próprio Estado na realização do direito e no enfrentamento de problemas públicos. Pode até não parecer, mas é seguro afirmar que toda tese de doutorado no direito é produzida e pensada a partir do quê? A partir das discussões, da temática, do questionar, do delimitar o papel dos atores de uma maneira geral na realização do próprio direito e no desenho pelo qual o Estado enfrenta problemas públicos. Nós estamos aqui falando, em última análise, da compreensão do direito como ciência social aplicada, ou seja, a sua necessidade de responder a problemas de maneira propositiva e não apenas descritiva da realidade. Coloquei aqui até uma análise da professora Maria Paula Dallari Bucci, quando ela diz que o estudo desse instrumental analítico, que identifica, sistematiza condições, regras e instituições jurídicas que são necessárias para o Estado em desenvolvimento, serve a uma tecnologia jurídica governamental. E por isso a nossa problematização passa por bons modelos jurídicos.